Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui. Meus queridos, nesse vídeo eu vou estar abordando um pouquinho do método de Gauss-Seidel. O método de Gauss-Seidel, para quem não conhece, é a primeira vez que está vendo sobre ele, é o método, então, utilizado para resolução de sistemas lineares. Tá? É conhecido, então, o método iterativo, no qual a gente então realiza estimativas, né, aproximações para chegar no resultado de um determinado sistema. Perfeito? Claro, né, sistemas pequenos, como do exemplo que eu dei, normalmente você aplicar um método como eliminação de Gauss, decomposição LU, de Cramer, regra de Cramer, às vezes são mais eficientes, ou seja, eles são mais rápidos. Mas é importante que a gente conheça, né, métodos iterativos, porque nem todo sistema você consegue, na verdade, você consegue, mas às vezes é de forma trabalhosa para aplicar os métodos chamados métodos diretos. Perfeito? Então a gente vai conversar sobre esse sistema, tá? Então, sobre esse sistema de ordem 3, usando o método de Poseidon, considerando aí um chute inicial, né, o nosso vetor solução sendo 0, 0, 0. É importante, esse vetor, ele indica para nós exatamente x, y, z, inicial, porque é o primeiro chute que eu vou dar para tentar chegar, e a precisão, né, igual ou inferior a 0,05. Bem, bom, o que o método de Gauss-Seidel ele estabelece? Né? Ele estabelece que nós escrevamos, né, ou a gente determine expressões, né, das variáveis do nosso sistema em função das demais. Tá? Então, basicamente, o primeiro passo seria a gente identificar as nossas variáveis na diagonal principal do nosso sistema. Então, no caso desse sistema, a gente tem aqui o 5x, o 4y, o 6z. Estão aqui nessa diagonal principal, organizadinho. A partir daqui, o que a gente faz é escrever x em função da variável y e z da primeira equação. Na segunda equação, a gente vai isolar a variável y, né? Então, escrever y em função de x e z. E da última equação, a gente vai escrever z em função de x e y. Então, a gente, realizando esse processo, a gente vai chegar a uma coisa chamada fórmula. Né? Então, é a fórmula do processo iterativo, né? Como a gente vai fazer as nossas estimativas. Eu vou colocar aqui ao lado para a gente ter as nossas equações. Tá? Vou determinar essas nossas equações. Então, da primeira, se a gente isolar o x sendo igual a 5 menos y menos o z dividido por 5. Na nossa segunda equação, nós teremos y, ele vai ser igual a 6, x, menos o valor de z, dividido por 4, coeficiente da variável y. E da terceira equação, teremos que z ele vai ser dado por menos 3x, menos 3y, dividido por 6. Tá? Se você quiser simplificar, fique à vontade. Você pode simplificar sempre que você desejar. Perfeito? Então, o que a gente parte nesse determinado momento? Né? Eu vou substituir, por exemplo, olha, quais são os valores de x e y e z? 0, 0. A partir daí, eu tenho uma aproximação para o valor de x. Né? Eu posso fazer o mesmo. Então, qual que é o valor de x, qual que é o valor de z? Eu vou ter uma aproximação para y, para tal valor de x e para tal valor de y, eu tenho uma aproximação para o valor de z. E vou fazendo isso, né? Cada iteração que eu vou realizar, eu vou ter uma nova estimativa. Tá? Para cada nova estimativa que eu tiver, eu vou ter um novo erro. E aqui é o importante. Né? Como que a gente pode avaliar esse erro? Existem várias formas. Uma forma é eu pegar o valor da estimativa
e substituir no sistema e verificar o quão próximo eu estou do resultado de cada equação. Basicamente, a gente está trabalhando com a questão da imagem dessa função. O que eu quero dizer? 0, 0, 0. Por exemplo, vai dar 0, o resultado está 5. Estou longe, né, do resultado desejado. 0, 0, 0, ok, ele funciona para a última equação, mas não funciona para a primeira e nem para a segunda. Então, eu vou, né, trabalhando esses valores até que os resultados dessa operação sejam próximos ao resultado da igualdade, de acordo com o erro, a precisão desejada. Então, essa é uma forma trabalhosa, mas é uma forma. A cada iteração faço essa verificação. E uma segunda forma, que é a que eu vou utilizar, é utilizando o erro absoluto ou a diferença entre as iterações. O que eu quero dizer? O erro eu vou estar considerando, então, o módulo da diferença da iteração n mais 1, tá? Que é a iteração, próxima iteração, menos a iteração atual, ou, né, vou preferir aqui mudar essa iteração atual, tá? Menos os valores da iteração anterior. Claro que eu vou ter que fazer isso para x, para y e para z. Tá? E se, né, todos os erros para cada uma das variáveis, tanto x e y, foram menores ou iguais, ou pelo menos iguais à precisão que desejo, eu paro o processo e assumo aquele conjunto de valores como a solução do sistema. Certo? Muito bem, então vamos lá começar o método iterativo. Normalmente, assim como o método Newton-Raphson, a gente aplica uma tabela para organizar. Então, eu tenho o hábito de usar a tabela da seguinte forma, então a gente vai ter iteração. Eu vou colocar a iteração 0, né, ou estimativa 1, estimativa 2, estimativa 3, 2, né? Estimativa 3, 4, 5, 6, e assim sucessivamente, conforme eu vou precisando de estimativas, e vou indicar aqui, então, quem são as minhas variáveis. Né? Então, eu vou ter x, y e z, ou x1, x2, x3. Então, aqui eu tenho as minhas variáveis para eu fazer essas estimativas. Importante a gente definir o erro. Tá? Então, normalmente, eu faço esse cálculo de erro, tá? Aqui embaixo. A referência aqui embaixo para definir o erro. Vocês vão perceber como que eu faço isso. Tá? Por? Então, qual que é a minha estimativa inicial? Né? Então, meu chute inicial é que x é 0, y é 0, z é 0. Tá? E através desses valores e da fórmula do lado, eu vou obter a minha primeira estimativa. Como que eu vou obter essa estimativa? Eu vou pegar, ó, o x. Como vai ser o x? 5 menos y menos z dividido por 5. Eu vou pegar 0 e 0 na minha estimativa anterior, né, inicial, vou substituir aqui e vou calcular um novo valor de y. A gente vai ter que, nessa situação aqui, nós teremos como resposta 1. Tá? Então, eu saí de 0 e fui para 1. Certo? Então, eu chutei inicialmente 0, agora, através de uma estimativa, eu falei, não é 0, ela vai ser 1. Tá? E agora eu vou calcular o valor de y. Bom, antes de continuar, é importante definir uma coisa para vocês. Tá? Quando a gente fala do método de Gauss-Seidel, tá? Ele é um método que foi aprimorado do método de Jacobi. Então, deixa eu só conceituar para vocês. O método de Jacobi, a gente faz essas estimativas sempre tomando como referência os valores da estimativa anterior. Eu vou calcular a nova estimativa, eu uso todos os valores da anterior. Maravilha? Só que Seidel, ele percebe, né, o seguinte: a segunda variável aqui, y, eu já tenho um novo valor atualizado de x. Então, por que eu vou pegar o valor anterior, que é um valor desatualizado, se eu já tenho um valor mais atual?
Então, o método decide, eu falo, olha, ao invés de eu usar só os valores anteriores, desatualizados, eu vou já implementando os valores atuais. Isso garante que o processo ele apresente uma convergência mais rápida. Então, eu chego na solução mais rápido porque eu vou trabalhar o primeiro, né, a primeira variável, ela vai estar trabalhando em cima dos valores antigos. A segunda variável, ela vai estar associada a um valor novo, né, um valor atualizado, com um valor antigo de estimativa, e a última variável, ela vai estar tecnicamente totalmente atualizada, porque ela já vai usar os dois valores novos. Tá? Então, essa é a grande diferença entre o método de Seidel, né, e o método de Jacobi. Então, quando eu vou para Y, pelo método de Seidel, Gauss-Seidel, eu vou usar, 6 menos 3x menos z. Então, o x, eu já uso o novo valor de x que eu tenho. 6 menos 3 vezes o 1, tá? Menos o z. O z pego do antigo, que é 0, eu vou dividir isso por 4. Nós temos aqui que o nosso novo valor de y é 0,75. Outro detalhe, pessoal, acabo sempre esquecendo. Como nossa precisão ela é segunda casa decimal, sempre que possível usar então 3 casas decimais, tá? Arredondamento será Z. Z, ele fala que é menos 3x menos 3y. Eu já vou usar os dois valores atuais. Tá? Menos 3 vezes 3 vezes 0,75 dividido por 6. Nós temos aqui um novo valor atualizado para Z, que é de menos 0,875. É importante que a gente já olhe o erro. Às vezes, vai que acontece de a gente ter a precisão já acontecendo aqui na primeira iteração. Mas o que é o erro? É a diferença. Vamos dar uma olhada. Aqui é 1, aqui é 0. A diferença é 1 unidade. Aqui é 0,75, aqui é 0. A diferença é 0,75. A diferença desses dois é 0,875. Então, o anterior menos é em módulo, então 0,875. Então, eu não tenho nenhuma erro ainda que seja inferior àquele. Normalmente a gente chama de erro máximo. Ao invés de marcar todos, a gente só marca o erro máximo. É o erro máximo, é o maior de todos. O maior erro que eu obtive entre a primeira estimativa e a estimativa zero foi 1. Então, eu tenho aqui erro máximo de 1. Tá? Vou partir, então, para a segunda iteração. Segunda iteração, nós teremos, né, para x, 5 menos y, então y é 0,75, menos o z, que é menos 0,875. Isso tudo dividido por 5. Nós vamos ter, então, nossa nova estimativa é 1,025. Nosso novo valor atualizado é x. Tá? Talvez aqui eu vou já esses valores, só para espaço. Vou para o valor de y, então o valor de y é 6 menos 3 vezes o valor de x, então já uso o valor de x atual, que é o 1,05, menos o valor de z, então vou pegar o valor de z anterior, que é menos 0,175, e vou dividir isso por 4. Então, passamos a ter aqui uma nova estimativa de 0,95 para y. E o z, então, agora ele é obtido pelos valores atuais. Então, menos 3 vezes o x, que é 1,05, menos 3 vezes 0,5, que é o y, dividido por 6. Nós temos aqui o valor atualizado de menos 0,988, né, trabalhando com escalas decimais. Vamos verificar qual que é o nosso erro?
né? O que eu digo com o nosso erro? Eu vou verificar a diferença entre a estimativa 2 e a estimativa 1. Então, a primeira, você tem ali uma diferença de 0,025, né? A diferença desse valor com esse. Já é 0,025, é menor do que o erro anterior. Aconteceu para x. Vamos ver para y. Para y, a gente tem 0, só confirmar rápido, na hora de transpor o valor. E, não, é isso mesmo. Eu pensei que era 1,25. Errado. Muito bem, né? Então aqui nós temos 0,2095, né? A nossa segunda estimativa, menos a anterior, que é 0,75, a gente tem 0,2. Então 0,2 ainda é maior do que aquele valor. Então vamos verificar a última, tá? A gente tem 0,988 menos, né? O menos 0,875, nós temos 0,11. Então, dentre as todas, né, a que apresentou a maior imprecisão ou maior erro foi a segunda, com uma precisão com um erro de 0,2 e a gente quer com 0,05. Então, ainda eu tenho um erro máximo de 0,2, né? Por mais que x, por exemplo, ele já esteja adequado, perfeito? Mas eu preciso que todas estejam. Eu vou para a terceira iteração. Terceira iteração, nosso valor de x, então, ele vai ser dado 5 menos o y da anterior, que é 0,5, menos o valor de z, nesse caso, menos 0,908, tudo isso dividido, então, por 5. O nosso novo valor de x, o valor de x, vai ser 1,008, tá? Com 3 casas decimais. Vamos estimar um novo valor de y, então teremos 6 menos 3 vezes o valor de x, que é 1,008, menos o valor de z, no caso, o valor de z anterior, que é os 0. Tudo isso, então, dividido por 4. Teremos nossa estimativa sendo de 0,991. E vamos estimar o último valor, que é o valor de z. Menos 3 vezes 1,008, que é o atualizado, menos 3 vezes 0,1 dividido por 6. Temos aqui, então, menos 0,999. Na verdade, isso tudo aqui se tornaria menos 1, tá? Por correção, seria aqui exatamente menos 1. Tá? Mas vamos deixar aqui dessa forma. Se a gente for analisar os erros, né? Então, se eu for analisar cada um dos erros, né? A x3, a gente tem ali, ó, 1,008 menos 0,25, nós temos um erro de 0,017. É um erro inferior ao que eu precisava. Beleza? Então, x está ok. Vamos ver o nosso y. Nosso y ali, atual é 0,991 menos 0,5 anterior. Nós temos um erro de 0,0. Ele é menor que o desejado. Então, isso não também está dentro. Tá? E a gente vai testar o último, 0,999 negativo, menos o menos 0,98.
e ele dá um erro de 0,011, é menor que o desejado. O que eu quero dizer? Todas as variáveis obtiveram erro menor que o erro desejado, certo? Então, todas elas já estão adequadas. Tá? É interessante, só passando aqui para vocês, o seguinte: o maior erro dentre as três foi o erro da variável y, que foi de 0,041. Ou seja, note que se eu mostrar o erro máximo, o maior erro, automaticamente estou querendo dizer que o das outras foi menor do que isso. Então, beleza, a gente atendeu aqui a. Então foram necessárias aqui 13 iterações para esse sistema, e nós temos então como solução, apresentar aqui embaixo, x da terceira iteração, vetor x da terceira iteração, ele vai ser formado então por 1,008 ponto e vírgula 0,991 ponto e vírgula menos 0,999. Tá? Então essa é uma solução adequada diante da precisão solicitada. Certo? Tranquilo de fazer, né? Não precisamos de muitas ações. Mas gostaria de discutir uma coisa com vocês. É interessante você começar a pensar o que aconteceria para que tudo isso tende ao infinito. Ou seja, o que acontece se o meu i, que é o número de iterações, ele tendesse ao infinito? Às vezes você consegue perceber. Se eu conseguir perceber, olha que sacada. 0, 1, 1,025, 1,008. Opa, esses valores aqui, eles estão tendendo. Conforme o número de iterações está aumentando, esse valor de x está tendendo. Tendendo para quanto? Para 1. Y. 0,075, 0,95, 0,991 também está tendendo para 1. Zero, o zeta, 0 menos 0,875 menos 0,988 menos 0,999. Ele está tendendo para menos 1. Então, consigo analisar essa tendência dos dados, né, das variáveis dentro do conjunto de aplicação do método Epson. Isso é fácil, às vezes você precisa de uma quantidade muito grande de iterações, mas isto daqui seria a solução exata. Tá? Se você conseguir, né, extrapolar e fazer a tendência, você consegue perceber para quanto esse valor, né, eles estão se aproximando, e essa tendência é exatamente os valores exatos. Tá? Pessoal, esse vídeo fica por aqui, espero que lhe ajude vocês entenderem melhor o método mais simples possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.